No verão de 1962, sob o sol escaldante do Chile, a seleção italiana de futebol carregava as esperanças de toda uma nação para escrever um novo capítulo na Copa do Mundo. Era uma geração peculiar, uma mistura de talentosos oriundi, jogadores nascidos na América do Sul, e lendas nacionais no auge de suas carreiras. Eles trouxeram um estilo defensivo renomado e em ascensão, intercalado com o romantismo de jogadores ofensivos. Contudo, aquele torneio não se tornou um conto de fadas, mas sim uma jornada tumultuosa, culminando na violenta Batalha de Santiago. Mais de 60 anos se passaram desde aqueles dias intensos. O tempo deixou marcas diferentes em suas vidas, desde os momentos de glória após o torneio até o silêncio sombrio quando a cortina se fechou. Alguns se tornaram lendas imortais, outros escolheram uma vida de reclusão, e outros ainda repousaram para sempre nos braços da Mãe Terra. Vamos revisitar as histórias de vida dos 22 indivíduos que formaram a alma da Azurra naquela época. Gianni Rivera era uma alma jovem e orgulhosa. Aos 18 anos, trouxe para o Chile um estilo de jogo gracioso e elegante, como um artista dançando entre açougueiros. Com sua visão tática à frente de seu tempo e passes incisivos, ele era aqui a esperança de uma transformação completa para a Azurra. As atuações de Rivera naquela época demonstraram brilhantemente as qualidades de um futuro líder, alguém que podia mudar o rumo de uma partida com apenas um toque delicado na bola. Após a Copa do Mundo de 1962, a carreira de Rivera decolou como uma lenda. Ele se tornou um ícone eterno do Milan, conquistando 2 Copas da Europa e a Bola de Ouro de 1969. Além dos campos de futebol, Rivera também demonstrou o caráter de um intelectual, confrontando corajosamente o sistema para proteger os direitos dos jogadores. Fora dos gramados, Rivera era um homem refinado, perspicaz e extremamente reservado. Casou-se com Laura Marconi e construiu uma família feliz, longe dos holofotes e do glamour. Após se aposentar, entrou para a política, chegando a ocupar o cargo de vice-ministro da Defesa da Itália. Uma rara mudança de rumo para um jogador. O que é instigante é como a imagem de um herói silencioso, com uma mente brilhante, se manifestou de forma peculiar em sua vida. Fora de campo, Rivera era calmo e ponderado, em contraste com o espetáculo deslumbrante que demonstrava quando tinha a bola nos pés. Hoje, aos 82 anos, Gianni Rivera continua sendo uma lenda viva. Embora não esteja mais no auge de sua forma, a chama da paixão dentro dele arde intensamente em seus comentários perspicazes, e cada passo que ele dá ainda é acompanhado pelos fãs com profunda reverência. Cesare Maldini era o pilar mais sólido da defesa. Aos 30 anos, ele não só jogava com força, mas também com compostura e uma capacidade excepcional de leitura de jogo. Com seus passos largos e desarmes precisos, era uma rocha que frustrava todos os atacantes. A atuação de Cesare naquele ano foi a prova do caráter de um verdadeiro capitão, sempre sabendo manter o espírito de equipe em meio à violência dos gramados do futebol sul-americano. Após o torneio, a carreira de Cesare tornou-se sinônimo da história gloriosa do AC Milan, tornando-se o primeiro capitão de um clube italiano a erguer a taça do campeonato europeu. Ele continuou sua trajetória de sucesso como treinador, comandando a Itália na Copa do Mundo de 1998. Cesare não apenas construiu uma carreira brilhante, como também lançou as bases para um império, a família Maldini, transmitindo seu legado ao filho Paolo e aos netos. Fora de campo, foi um pai exemplar, vivendo com simplicidade e sempre demonstrando muita compaixão. A imagem de um guerreiro de aço em campo contrastava fortemente com o gentil Cesare, que sempre acreditou que o caráter era o que realmente perdurava. No entanto, essa jornada gloriosa chegou a um fim abrupto. Em 3 de abril de 2016, Cesare Maldini faleceu aos 84 anos. Sua morte deixou um enorme vazio no mundo do futebol. Seu legado não se resume a títulos, mas também a uma história de continuidade geracional, um fluxo interminável de sangue futebolístico correndo nas veias daqueles que amam a Azurra. Giovanni Trapattoni,
Então, com 23 anos, era um volante defensivo com um estilo de jogo enérgico e disciplinado. Apesar da seleção italiana contar com muitas estrelas brilhantes naquele ano, Trapattoni provou seu valor através de sua marcação implacável, o que lhe rendeu a reputação de protetor silencioso dos atacantes. Sua atuação naquele torneio demonstrou claramente sua profunda compreensão da tática futebolística, lançando as bases para uma lenda. Ao deixar o Chile, Trapattoni construiu o currículo mais impressionante da história do futebol. Ele é o único mágico a ter conquistado todas as Copas da Europa e intercontinentais, comandando impérios como Juventus, Bayern de Munique e Inter de Milão. Em sua vida privada, Trapattoni era um homem devoto que valorizava muito a família. Era famoso por aspergir água benta no campo, um símbolo de fé e devoção. Fora de campo era alegre e perspicaz e sempre conseguia equilibrar a pressão sufocante do futebol com a paz de seu pequeno lar ao lado de sua esposa Paola. Parece que sua resiliência em campo se tornou sua eterna filosofia de vida. Hoje, aos 86 anos, Giovanni Trapattoni ainda vive uma vida cheia de energia. Embora não treine mais diretamente, ele continua sendo um mentor experiente, compartilhando frequentemente lições sobre perseverança. Sua trajetória é a prova de que o futebol não é apenas um jogo de 90 minutos, mas uma batalha de mentalidade e uma paixão inesgotável. Omar Sivori chegou à Copa do Mundo de 1962, como o atual vencedor da Bola de Ouro. Aos 26 anos, o atacante argentino personificava a rebeldia e um talento inigualável. Ele tinha o hábito de usar meias baixas, quase até o tornozelo, um gesto que desafiava qualquer zagueiro. Sivori era um atacante letal na área, driblando como se não houvesse defensores ao seu redor. Naquele ano, na seleção italiana, ele era a maior fonte de inspiração criativa, um jogador capaz de transformar situações comuns em obras-primas com um toque mágico de quadril. Após o torneio, Sivori continuou sendo um ícone na Juventus e no Napoli, reverenciado tanto no norte quanto no sul da Itália. No entanto, sua carreira também foi marcada por escândalos devido à sua personalidade explosiva. Sivori nunca se curvou a ninguém. Fora de campo, era um homem de espírito livre que adorava festas e conversas até altas horas da noite. Contudo, também era muito compassivo, ajudando frequentemente jovens jogadores carentes. A imagem de um artista extravagante em campo contrastava fortemente com Sivori fora dele. Um pai amoroso que passou seus últimos anos cuidando de sua fazenda em sua Argentina natal. Parece que esse espírito artístico estava enraizado em seu destino, tanto com orgulho quanto com solidão. No entanto, essa jornada tumultuosa chegou a um fim abrupto. Em 17 de fevereiro de 2005, Omar Sivori faleceu aos 69 anos, vítima de câncer pancreático. Sua morte deixou um enorme vazio nos corações dos fãs de Turim a Buenos Aires. Seu legado não se resume apenas aos seus gols, mas também ao seu espírito de liberdade e à sua vontade indomável. José Altafini foi um fenômeno único, tendo conquistado a Copa do Mundo com o Brasil em 1958 antes de se juntar à Itália. Aos 23 anos, ele era um monstro na área, possuindo imensa força e um instinto implacável para marcar gols. Com suas variadas técnicas de finalização, ele era um terror para qualquer goleiro. Sua atuação no Chile naquele ano, apesar da pressão da opinião pública em ambos os países, ainda demonstrou um nível de classe mundial incrível e o profissionalismo absoluto de um atacante de elite. A carreira de Altafini na Série A tornou-se lendária, com ele marcando gols como uma máquina pelo Milan e pela Juventus. O ponto de virada em sua vida foi quando se aposentou e se tornou comentarista. Com sua voz expressiva e exclamações como "Golaço!", ele mudou a forma como os italianos viam o futebol. Fora de campo, Altafini era sempre alegre, otimista e gentil. Ele esteve envolvido em muitos empreendimentos comerciais bem-sucedidos e foi o rosto de organizações de caridade para crianças.
O contraste entre um jogador frio e calculista em campo e um senhor alegre fora dele o tornou uma figura amplamente querida. Hoje, aos 87 anos, José Altafini continua sendo uma fonte inesgotável de energia positiva. Ele aparece frequentemente na mídia, inspirando as gerações mais jovens com seu otimismo. Embora suas pernas já não consigam correr na grama, sua risada ainda ecoa pelos estádios italianos. Sua trajetória é um testemunho de esforço incansável e da capacidade de encontrar alegria em todas as circunstâncias da vida. Giacomo Bulgarelli tinha apenas 21 anos, mas jogava com a maturidade de um veterano. Como o coração do meio-campo, possuía uma distribuição de bola magistral. Na Copa do Mundo de 1962, no Chile, marcou 2 gols, tornando-se um raro destaque positivo para a Azurra. Bulgarelli é um símbolo de uma geração de jogadores talentosos e com grande respeito próprio. Sua atuação naquele ano demonstrou a mentalidade de um verdadeiro maestro do jogo, repleto de inteligência e compostura. Após o torneio, Bulgarelli dedicou toda a sua carreira ao time de sua cidade natal, o Bologna, levando-o a um histórico scudetto em 1964. Depois de se aposentar, alcançou grande sucesso como um dos comentaristas mais intelectuais da história da televisão italiana. Fora de campo, era um cavalheiro refinado, amante da arte e vivia uma vida tranquila com sua família. Nunca se envolveu em escândalos e sempre se dedicou ao desenvolvimento de jovens. Seu espírito combativo em campo se transformou em dedicação e serenidade em sua vida pessoal, o que lhe rendeu a reputação de santo na região da Emília-Romagna. No entanto, essa jornada gloriosa chegou ao fim após uma longa batalha contra a doença. Em 12 de fevereiro de 2009, Giacomo Bulgarelli faleceu aos 68 anos. Sua morte deixou um enorme vazio no coração de seus fãs. Em sua homenagem, as arquibancadas do estádio Renato da Lara foram nomeadas em sua homenagem. Seu legado não se resume apenas a títulos, mas também a uma história de lealdade inabalável à sua pátria. Sandro Salvadori foi o melhor zagueiro jovem do torneio, aos 22 anos. Apelidado de Billy, ele era conhecido por seu estilo defensivo proativo e pela capacidade de iniciar ataques desde a defesa. Em um torneio marcado pela violência, Salvadori se destacou como um exemplo de serenidade. Ele era uma rocha, mantendo sempre a cabeça fria mesmo nos momentos mais caóticos. Sua atuação no Chile provou que não é preciso ser violento para ser um vencedor. A carreira de Salvadori foi uma jornada notável, com sucesso tanto no Milan quanto na Juventus, tornando-se um capitão lendário da velha senhora. Após se aposentar, ele escolheu uma vida tranquila, longe dos holofotes, para passar mais tempo com a família. Em sua vida privada, Salvadori era discreto, simples e extremamente sério. Seus vizinhos em Turim o lembram como um senhor bondoso, sempre humilde apesar de seu passado ilustre. O contraste entre o guerreiro implacável em campo e o homem afável e simples era o que lhe conferia um charme único. Essa jornada tumultuada chegou a um fim sereno. Em 4 de janeiro de 2007, Sandro Salvadori faleceu aos 67 anos, vítima de um ataque cardíaco fulminante. Sua morte, pouco antes de uma partida da Juventus, mergulhou todo o estádio em lágrimas. O legado deixado por Billy é um exemplo para o zagueiro. Uma inteligência aguçada e um coração corajoso bastam para torná-lo imortal. Enrico Albertozzi chegou ao Chile em 1962, aos 22 anos, como goleiro reserva. Embora nunca tenha entrado em campo, sua confiança e reflexos excepcionais nos treinos prenunciaram uma lenda. Albertozzi possuía um estilo de goleiro cativante, artístico e, ao mesmo tempo, incrivelmente calmo. Ele não apenas agarrava a bola com as mãos, mas com a postura de quem está diante do gol. Suas atuações promissoras naquela tenra idade rapidamente estabeleceram uma identidade única e inconfundível. Mais tarde,
Albertossi se tornou um dos maiores goleiros da história do futebol italiano, atuando nas Copas do Mundo de 1966 e 1970. Sua carreira foi brilhante, mas também repleta de altos e baixos, incluindo um escândalo de apostas envolvendo o Totonero. No entanto, com sua resiliência, ele superou tudo e continuou contribuindo. Fora de campo, Albertossi era um espírito livre, aproveitava a vida, mas também era muito disciplinado. Participava de diversas atividades sociais e inspirava as gerações mais jovens com sua autoconfiança. O contraste entre seus momentos de rebeldia fora de campo e seu foco absoluto dentro dele criou um Albertossi cativante. Hoje, aos 86 anos, Enrico Albertossi ainda vive uma vida vibrante em sua cidade natal. Embora não voe mais entre as traves, sua sabedoria e as histórias de sua época de ouro continuam sendo um tesouro para a mídia. Ele ainda acompanha de perto o progresso dos goleiros modernos, desempenhando o papel de um mentor respeitado e experiente. A paixão desse artista do mundo do gol nunca se apagou. Aos 20 a 26 anos, Giacomo Luzzi, na Copa do Mundo de 1962, era um dos zagueiros mais resilientes. Apesar de sua estatura modesta, seu discernimento excepcional lhe rendeu o apelido de Core de Roma. Naquela seleção, Luzzi era um símbolo de dedicação, disposto a dar tudo de si para defender as cores de seu país. Sua atuação corajosa no Chile gravou nos corações dos torcedores a imagem de um zagueiro que jamais desistia. Ele jogava como um verdadeiro guerreiro, usando a força de vontade para superar suas limitações físicas. A carreira de Luzzi foi quase inteiramente dedicada à AS Roma, onde se tornou um capitão lendário por uma década. Após se aposentar, dedicou-se ao desenvolvimento de jovens e ao trabalho social, tornando-se um ícone cultural de Roma. Fora dos campos, Luzzi é surpreendentemente humilde, morando em um pequeno apartamento, ainda caminhando até o mercado e conversando com seus vizinhos todos os dias. Ele segue a filosofia: o valor de uma pessoa reside no que ela oferece. A imagem de um guerreiro em campo contrasta completamente com o homem gentil e bondoso de sua vida cotidiana. No entanto, essa jornada gloriosa e generosa chegou ao fim. Em 4 de fevereiro de 2024, Giacomo Luzzi faleceu aos 88 anos. Sua morte deixou uma profunda tristeza em todos os torcedores italianos. Seu legado não se resume apenas ao número de partidas disputadas, mas também a uma história de lealdade inabalável e um coração compassivo que sempre vibrou pelas cores da seleção nacional e de seu amado país. Giorgio Ferrini era um meio-campista aguerrido, capitão do Torino aos 22 anos. No entanto, seu nome está associado a passos a um momento sombrio no Chile. Ele foi o primeiro jogador expulso na Batalha de Santiago após ser provocado. A atuação de Ferrini naquele ano demonstrou uma força de vontade inabalável, jamais recuando diante da hostilidade. Ele personificava um espírito de luta intransigente, sempre protegendo seus companheiros de equipe a todo custo. Após 1962, Ferrini tornou-se a alma imortal do Torino, estabelecendo um recorde de jogos disputados na história do clube, 566 partidas. Ele liderou a equipe em períodos difíceis após o desastre de Superga. Fora de campo, Ferrini era franco, responsável e extremamente leal. Viveu uma vida tranquila com sua família, apreciava atividades ao ar livre e sempre manteve o espírito diligente de um piemontês. Sua paixão em campo permeava sua vida, servindo como uma proteção absoluta para sua família e para o clube que amava. No entanto, essa jornada dedicada teve um fim trágico. Apenas alguns meses após se aposentar e iniciar sua carreira como treinador, Ferrini sofreu um aneurisma cerebral repentino. Em 8 de novembro de 1976, Giorgio Ferrini faleceu com apenas 37 anos. Sua morte prematura chocou toda a Itália.
Seu legado é um exemplo de sacrifício e lealdade até o último suspiro, um capitão eterno nos corações dos torcedores do Torino. Aos 27 anos, no Chile, em 1962, Luigi Radice era um talentoso lateral esquerdo com incansáveis capacidades ofensivas e defensivas. Ele era um modelo do jogador moderno antes mesmo de esse conceito existir. Na seleção italiana daquele ano, Radice era uma peça fundamental que tornava a defesa mais flexível. Suas atuações demonstravam a inteligência e a compostura de um grande jogador, que sempre encontrava a solução ideal nas situações mais difíceis com seu apurado raciocínio tático. Após sua carreira como jogador ter sido prejudicada por lesões, Radice renasceu no banco de reservas e revolucionou a equipe. Ele levou o Torino ao Scudetto em 1976 com um estilo de futebol total, quebrando o domínio do tradicional catenaccio. Fora de campo, Radice era um intelectual, apaixonado por livros e filosofia. Ele viveu uma vida exemplar, valorizando a vida após sobreviver milagrosamente a um grave acidente de carro em 1979. Radice sempre foi respeitado por seus jogadores como um pai espiritual, um homem que ousava pensar fora da caixa e não tinha medo da mudança. Ao que parece, a imagem de um armador em campo o acompanhou por toda a sua carreira como treinador. No entanto, essa trajetória criativa chegou ao fim após uma longa batalha contra o Alzheimer. Em 7 de dezembro de 2018, Luigi Radice faleceu aos 83 anos. Sua morte deixou um enorme vazio nos corações daqueles que amam o futebol esteticamente agradável. Seu legado é uma mentalidade inovadora que transformou completamente a face do futebol italiano nas últimas décadas do século XX. Lorenzo Buffon foi o capitão da seleção italiana aos 32 anos. Ele foi um dos goleiros mais elegantes da história, com seu longo alcance e domínio soberbo da área. Mesmo com a eliminação precoce da equipe no torneio no Chile, ele deixou sua marca com defesas espetaculares. Ele personificava calma e elegância, um verdadeiro cavalheiro no gol. As atuações de Buffon demonstravam a compostura de um jogador experiente, sempre inspirando absoluta confiança nos defensores à sua frente. Após o torneio, Lorenzo continuou seu sucesso na Inter de Milão, tornando-se um dos poucos jogadores respeitados por ambos os lados do clube milanês. Sua vida pós-aposentadoria foi relativamente tranquila, dedicando-se à observação de jogadores e inspirando seu sucessor, Gianluigi Buffon. Fora dos campos, Lorenzo era romântico e alegre. Seu casamento com a canatriz Edi Campagnoli foi um sucesso de público e crítica. Ele sempre manteve uma postura refinada e otimista, mesmo diante dos desafios de saúde na terceira idade. O contraste entre a serenidade do goleiro e o espírito romântico, fora de campo, criou um Lorenzo cativante. Hoje, aos 96 anos, Lorenzo Buffon vive uma vida tranquila. Embora o tempo tenha embranquecido seus cabelos, seus olhos ainda brilham intensamente quando ele se lembra de sua época no Chile. Ele permanece uma testemunha da história, um grande estadista que sempre acompanhou a evolução do futebol. Sua trajetória é um testemunho de uma vida significativa e do respeito duradouro da sociedade. Aos 25 anos, Bruno Mora era um dos melhores pontas da Europa. Com sua técnica refinada e velocidade estonteante, ele era a maior ameaça ofensiva da Itália. No Chile, marcou o primeiro gol da Azurra contra a Suíça. A atuação de Mora, então, demonstrou brilhantemente a beleza do jogo ofensivo pelas laterais, deixando os torcedores maravilhados com seus dribles espontâneos e poéticos. Após o torneio, a carreira de Mora floresceu no AC Milan, mas o destino lhe reservou um duro golpe quando sofreu uma grave fratura na perna em 1965. Apesar de seus esforços para retornar, ele nunca recuperou sua habilidade mágica. Fora de campo,
Mora era gentil, tímido e extremamente dedicado à família. Ele vivia de forma simples em sua cidade natal, Parma, passando o tempo cuidando do jardim e mantendo silêncio sobre sua dor física. A imagem de um artista extravagante em campo contrastava fortemente com sua vida marcada por cicatrizes e a quietude solitária de seus últimos anos. Parece que aqueles momentos brilhantes em campo foram tudo o que o destino lhe reservou antes de lhe tirar tudo. No entanto, essa jornada tumultuosa teve um fim trágico. Em 10 de dezembro de 1986, Bruno Mora faleceu aos 49 anos, vítima de câncer de estômago. Sua morte prematura deixou imensa tristeza entre seus companheiros de equipe. Seu legado não se resume apenas aos seus gols históricos, mas também à história da crueldade do destino e dos esforços extraordinários de um homem que amava o futebol.